o Departamento de Física e Química do ITA, importando todo o equipamento e estruturando o corpo docente. Isso já mostra a terceira faceta dele de líder. Ele não era só um educador, ele era um líder. Ele, naquela época, foi o único brasileiro chefe de departamento no ITA. Todos os outros eram professores estrangeiros. Bom, como docente, nós todos fomos testemunhas disso. Ele tinha uma dedicação extremada aos alunos e exigia dos seus subordinados do departamento que também tivessem essa dedicação até altas horas. Recebia os alunos até altas horas para tirar dúvidas e aconselhar, etc. Ele organizou cursos preparatórios para alunos ingressantes do ITA, o chamado ano prévio, para alunos que tinham potencial, mas não tinham a formação necessária, completa, para ingressar no ITA. Ele que criou isso. Ele organizou cursos de treinamento para professores de física de segundo grau, que mais tarde, isso foi uma iniciativa pioneira, que mais tarde foi introduzido em várias instituições do país. Bom, eu entrei em 62, como todos vocês. Minha família morava em São Paulo. E eu então ia no fim de semana para São Paulo. E o professor Paulo Alves Pompeia tinha uma família de 12 filhos, né? E eu acredito que naquela época a família morava em São Paulo. E eu peguei carona com ele várias vezes, num Ford 48, Coupé, e se não me engano de cor azul. Isso era 62, ele tinha um Ford Coupé 48, peguei carona várias vezes com ele. Por quê? Porque nós tínhamos um amigo comum, que era o professor Abrão de Moraes, do Instituto Astronômico e Geofísico da USP, não é? O filho do professor Abrão de Moraes era o Paulo de Souza Moraes, que ingressou no ITA em 63. Mas ele não aguentou o trote. Ele era uma pessoa muito rebelde. Isso mais tarde foi fatal para ele, porque ele foi assassinado. Isso não vamos entrar em detalhes aqui. Mas o Abrão de Moraes era muito amigo, né, do professor Paulo Alves Pompeia, e através dele, então eu tive contato assim, mais íntimo com o professor Pompeia. Conversávamos sobre física, sobre o ITA, mas eu não tinha ideia da grandeza do trabalho dele. Né? Eu não tinha ideia de com quem eu estava conversando, da grandeza que era o professor Pompeia. Bom, o professor Pompeia tinha o hábito de colocar na pedra, né, como engenheiro e físico, assim, engenharia é igual a física mais bom senso. Ele colocava na pedra assim, sempre antes das aulas dele, engenharia é igual a física mais bom senso. Aí um dia, não sei se foi algum dos nossos colegas, colocou assim, física é igual a engenharia menos bom senso. Está correto automaticamente. Em 1964, ele foi convidado pela Unesco para fazer parte de um programa piloto de ensino de física
E ele, poucos sabem também, ele criou, como equipe, né, um filme de longa-metragem para alunos de 12 e 13 anos. Esse filme, não sei se ainda é disponível, chama-se assim, Luz, 3 pontinhos, é onda. Alguém sabe se esse filme ainda está disponível? Eu tive aula com ele, em 2008. Com esse filme? Isso. Esse filme ainda está disponível ainda. Tá. Beleza. Bom, vamos falar agora sobre a terceira faceta do professor Paulo Aulos Pompeia, a liderança. Em 1940, ele foi convidado pela Universidade de Chicago, pelo Prêmio Nobel Arthur H. Compton, Prêmio Nobel em Física, para participar do grupo de raios cósmicos. E ficou lá até 1942. Em 1941, os Estados Unidos entraram na guerra e iniciaram o projeto Manhattan, o projeto da bomba atômica. E o grupo do professor Compton começou quer dizer, foi convidado a se integrar no projeto Manhattan da bomba atômica. Mas o professor Paulo Aulos Pompeia não quis participar do projeto da bomba atômica. Ele, o argumento que ele apresentava é que o Brasil estava neutro naquela época ainda, 1941, na guerra. Aí ele voltou para o Brasil e, tendo voltado ao Brasil, recebeu, quando o Brasil entrou na guerra, ele recebeu um novo convite para participar do projeto da bomba atômica e não quis participar. Recusou novamente o convite para participar do projeto da bomba atômica, porque ele já tinha a ideia das repercussões e do que seria a bomba atômica. Bom, a liderança dele, né, voltou a ser posta em xeque e desafiada, como o professor Tiquim já mencionou. Em 65 ele volta ao ITA, mas não assume a direção do departamento de física. Ele ficou na divisão de alunos. E começaram as divergências com a direção do CTA, particularmente em relação aos alunos que estavam sendo desligados do ITA. E, em consequência dessas divergências, ele resolveu se aposentar. Em junho de 66, ele se aposentou do ITA e se tornou professor emérito do ITA. Professor emérito do ITA. Bom, aí ele ingressa na FAO, na cadeira de Física Aplicada, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, na cadeira de Física Aplicada, como o primeiro professor em tempo integral, porque ele só admitia que um professor universitário fosse professor em tempo integral. Em 1970, ele recebe um convite da superintendência do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP, para formar pesquisadores de alta qualificação e assume o cargo de assessor científico-cultural, como responsável para criar a infraestrutura adequada para que os profissionais do IPT fizessem cursos de aperfeiçoamento e de pós-graduação em instituições brasileiras e estrangeiras. Eu tenho aqui um depoimento do
doutor Alberto Pereira de Castro, que era o superintendente do IPT. Ele dizia o seguinte: ele, professor Pompeia, com a experiência acumulada e a vocação natural para formar gente, sabia receber o jovem e encaminhá-lo para seu aperfeiçoamento, principalmente naquele tempo em que era muito comum ser feito fora do país o aperfeiçoamento. Por exemplo, nessa época, ou um pouco depois, isso foi em 69, o Pompeia examinou a situação do pessoal e falou: olha, vamos fazer um plano de manter 10% do pessoal do IPT fora do país para fazer curso de aperfeiçoamento. Devagar, ele estudava as pessoas das divisões e começava a encaminhá-las às universidades e instituições do exterior. Como também mandava muita gente com tarimba para fazer reciclagem. Isso foi muito importante para o IPT. Pompeia sempre orientava individualmente, como ele fazia com os nossos alunos, aqui, nossos colegas, nós todos aqui. Os rendimentos eram impressionantemente altos. Bom, em 1980 ele encerrou a sua carreira profissional e passou a se dedicar a projetos pessoais. Veio a falecer em 10 de fevereiro de 93. Eu queria contar uma historinha aqui. Antes de encerrar, vou contar uma historinha. Essa historinha foi colocada na Wikita pelo Dion, José Dion de Melo Teles, turma 63, que foi presidente do CNPq. Ele diz o seguinte: uma vez o professor Pompeia estava vindo de São Paulo para São José, como ele fazia comigo, e um guarda de trânsito rodoviário parou, dizendo que ele estava com excesso de velocidade. Aí o primeiro disse: meu filho, como é que você mediu minha velocidade? O senhor está vendo aquele ponto lá em cima da ladeira? Eu marquei lá, andei, e até aqui são tantos quilômetros, 2 quilômetros ou 1 quilômetro, sei lá. E aí, com meu relógio, eu vi que o senhor estava acima da velocidade. Porque de lá para chegar até aqui dá tanto tempo, o senhor levou menos tempo. Aí o Pompeia: mas como é que o senhor mediu essa quilometragem? Com o odômetro do meu carro. Qual a precisão desse odômetro? Começou a discutir, o guarda começou a ficar perturbado e ele disse: vem cá, meu filho, deixa aqui o seu carro e vamos lá no laboratório. Aí levou o guarda até o laboratório, abriu e deu uma aula sobre imprecisão de medidas e propagação de erros. Aliás, fazendo um parênteses, esse é o mesmo problema dos novos pardais do trânsito, que deveriam ser regulados para ter uma tolerância de pelo menos 10%. Isso de ontem. Depois da aula, o professor levou de volta o guarda para o ponto onde ele estava na estrada, tendo sido liberado da multa. Daí a uns tempos, passa noiteando, esse sim com excesso de velocidade, e o guarda apita e para o cara. O cara para e o guarda pede identidade. Quando o cara dá a identidade do ITA e do CTA, o guarda diz: você é da escola daquele homem dos números? Que homem dos números? É um professor aí. Sim, eu sou do ITA. Então pode ir embora, porque não aguento mais outra vez.